diferença de potencial entre dois pontos. Então, ó, agora a gente não se limita a perguntar qual é a corrente no circuito, mas eu quero saber qual é a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer do circuito. Essa aqui é a minha brincadeira. Então, suponha que eu tenho aqui, ó, uma bateria com uma certa resistência interna. E acoplado nessa bateria, eu tenho uma outra resistência R. R1, R', epsilon. Positivo e negativo. Suponha que eu queira saber a diferença de potencial entre VA e VB. Como é que eu calculo, então, por exemplo, VB menos VA? Então, a ideia é o que a gente fez, é análogo ao que a gente fez para calcular a corrente. A gente vai analisando, né, a malha, elemento por elemento. Então, a gente começa no ponto A. Começa aqui. Então, eu estou no meu VA. Ao atravessar daqui para cá, eu tenho um aumento de potencial, epsilon. Ou seja, ao atravessar a minha fonte ali, eu tenho um aumento. Quando eu passar pela minha resistência R', eu tenho uma queda de potencial. Veja que os elétrons são atraídos para cá. A corrente, então, é nesse sentido, né? Se eu atravesso no sentido da corrente, eu tenho uma queda de potencial. E isso me leva, então, ao potencial VB. Ou seja, se o que me interessa é VB menos VA, que é a diferença de potencial aqui, está aqui automaticamente, né? VA aqui menos VB menos VA é igual a epsilon menos IR. Ou seja, essa aqui é minha DDP de uma fonte real. Tem uma força eletromotriz aplicada, mas tem uma resistência interna, logo o potencial ele é subtraído aí, né, de I sobre R. Agora você pode inclusive calcular essa corrente I, né? Quanto vale essa corrente I? Aí, para calcular a corrente, eu fecho o circuito como um todo. Aqui eu não estava interessado na corrente, estava interessado na DDP. Então eu não fechei na minha análise o circuito. Para calcular a corrente, eu fecho. Ou seja, eu saio do VA, eu aumento de epsilon, eu caio de IR', eu caio de IR' e volto para o meu potencial A novamente. Foi isso que eu fiz. Vim daqui para cá, depois daqui para cá, aí depois caminhei daqui para cá e voltei a ser o meu potencial VA novamente. Então, a corrente I nada mais é do que epsilon sobre R' mais R'. O que implica, então, que VB menos VA, ó, aqui está minha corrente I, ó, aqui está minha corrente I. Então, VB menos VA é igual a quê? A epsilon menos epsilon sobre R' mais R' vezes R'. Para simplificar esse cara um pouquinho, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar aqui por R' mais R' e dividir por R' mais R'. Igual multiplicar por 1, né? Não muda nada, só que aí facilita a soma, porque daí eu vou ter epsilon R' e menos epsilon R', que vai se embora, então isso aqui vai me dar epsilon R' sobre R' mais R'. Ou seja, a DDP inferida pela bateria vai depender inclusive da minha resistência R. Note que se essa resistência R' for muito pequena, daí cada vez depende menos do meu R'. Né? Se esse cara aqui for muito menor que R', essa diferença em epsilon vai ser bem pequena do que deveria de fato ser. Por exemplo, num caso aqui, ó, se aqui é 4 ohm, se a minha resistência interna é 2 ohm e minha força eletromotriz é 12 volts, basta substituir as continhas aí, você vai encontrar que essa DDP aqui pode ser calculada e ela vale 8 volts. Ou seja, devido à minha resistência interna, ela foi de 12 volts para 8 volts. Note que se esse número aqui, vamos até substituir os valores, só para ficar bem claro o que eu quero dizer. Se eu substituir os valores, eu vou ter VB menos VA igual a 12 vezes, o R mesmo é 4 sobre 2 mais 4, que foi o que me deu os 8 ali. Note que se esse número aqui, ó, que é o meu R, ele for muito maior que esse, se fosse 40, ó, se ele fosse 40, ou seja, muito maior do que a resistência interna, esse número aqui ia tender a ser 12, né? Porque ele ia ser 12 vezes 40 dividido por 42, que é aproximadamente 12. O que implica, então, que a minha diferença de potencial ali vai depender, sim, da minha resistência R imposta ali no meu circuito. Então, veja que para calcular essa diferença de potencial entre dois pontos, basicamente o que a gente fez foi fazer uso da regra das malhas, né? Então, a gente sai de um ponto do circuito, caminha até o outro ponto, e vai fazendo isso somando as variações de potenciais de todo o percurso. Foi exatamente o que a gente fez aqui.
Uma propriedade importante também, que precisa ficar bem claro, e que a gente usa toda hora, né? Então deixa eu copiar esse cara aqui, é o aterramento de circuito. O aterramento do circuito nada mais é do que impor que uma posição do potencial é igual a zero. Então, se eu pegar aqui e fizer um aterramento, esse é o símbolo de aterramento, isso infere que todo esse ramo aqui agora, ele tem um potencial igual a zero. Ou seja, isso aqui implica que o meu VA é igual a zero. Então, eu sei que o potencial VA é igual a zero. Pelas nossas continhas agora, né, no caso, quando a gente colocou o Rão igual a 4 ohm, o Rinho igual a 2 ohm e o epsilon igual a 12 volts, o que a gente encontrou, né, é que VB menos VA era igual a 8 volts. Quando, então, aterrado, eu consigo ter certeza que, nesse caso aqui, VB é igual a 8 volts. Se, ao contrário, eu tivesse aterrado aqui, aí eu teria que VB é igual a zero. O que implica, então, se o aterramento fosse aqui, nesse caso, o VB seria zero e o VA seria igual a menos 8 volts. Então, o aterramento é exatamente isso, inferir um potencial zero em alguma posição do circuito. Veja que a gente sempre trabalha com diferenças de potenciais, uma vez que o potencial está definido de um ponto, no outro ponto ele também está definido, visto que a DDP é dada. Para finalizar, a gente vai relacionar aqui a potência, o potencial e a força eletromotriz, que no fundo não tem muita novidade também, porque está intimamente ligado com o que a gente já fez. Então, concluindo, potência, potencial e força eletromotriz. A ideia aqui é analisar a potência fornecida por uma bateria real. Então, novamente, a gente puxa aqui o nosso circuito. Acho que está ele aqui já no meu, exatamente. Dado esse circuito, qual que é a potência inferida pela minha bateria? Pela minha bateria real, né? Ou seja, por esse arranjo aqui, ó, onde eu tenho uma resistência interna associada. Então, a potência, a gente já viu, né? Ela é IB. A diferença de potencial é a diferença de potencial entre os polos da bateria, ou seja, é entre VA e VB, que a gente sabe, né, que V, então, é igual a epsilon menos IR. Então, essa aqui é a minha DDP real, né? De forma, então, que minha potência tem dois termos. Ela tem um termo que é I epsilon e ela tem um termo que é I ao quadrado R. Essa potência é a potência dissipada. O quanto de energia que eu perco devido à resistência interna da minha bateria. Esse termo aqui é a potência fornecida pela fonte. Então, ela dá uma certa quantidade de energia por unidade de tempo, que é I vezes esse epsilon, mas uma parte dessa energia, que é I ao quadrado R, é dissipado na forma de calor. Então, veja, você tem uma taxa de energia que é fornecida pela bateria em si. Essa taxa é o meu I epsilon. Uma taxa de energia é dissipada, que é o meu I ao quadrado R, que é a minha energia interna, dissipada em forma de calor. E uma taxa de energia é realizar o trabalho, que é o I vezes a diferença de potencial entre os polos VA e VB. Né? Então você tem o trabalho, né? A energia que sobra para realizar trabalho é uma energia por unidade de tempo, que é dado por I VB menos VA, que é basicamente aquela fornecida menos aquela dissipada. Essa aqui é a taxa com a qual os portadores fornecem energia à minha resistência aqui, R. É essa energia que é dissipada para realizar um trabalho, para esquentar um chuveiro, para pôr uma máquina para funcionar. A energia dissipada na bateria está relacionada com a energia interna e é o produto da corrente ao quadrado vezes essa resistência interna.